2, 3, aperta o play. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ensino religioso? Hoje nós vamos continuar falando sobre linguagens sagradas. Sabemos que a linguagem é uma forma de comunicação, que foi o que a gente viu na aula passada. Lembram que a professora deixou um livro no vídeo da aula passada, que é a Bruna e a Galinha de Angola? A professora pediu para vocês ouvirem bem a história, que nós iríamos conversar mais sobre ele hoje. Na aula passada nós falamos sobre os textos orais. A professora comentou que temos linguagens sagradas, textos orais e textos escritos. O livro A Bruna e a Galinha de Angola é um texto oral. Lembram que nós falamos sobre os textos orais e sobre os textos escritos, as linguagens sagradas orais e as linguagens sagradas escritas? O livro da Bruna e a Galinha de Angola é um texto oral, por mais que ele esteja escrito, por mais que ele seja um livro. Mas vocês observaram na história que toda aquela parte de conto, ela é feita pela avó de Bruna. E a avó de Bruna cita ali no livro que ela ouvia as mesmas histórias da sua avó. Então vejam lá, o que nós conversamos? Que linguagem oral são os mitos. E os mitos, eles são histórias que são passadas de geração para geração. Então o livro Bruna e a Galinha de Angola retrata bem isso. Toda a história passada de geração para geração. E qual é a matriz religiosa presente neste livro que a gente ouviu? É a matriz religiosa africana. Ali naquele livro temos também dois pontos sagrados, que é um animal sagrado, que é a galinha de Angola, que é o animal sagrado da África, né, da região africana, e também ele fala sobre o mito de criação. Se vocês voltarem um pouquinho lá na história, na aula passada, vocês vão ver lá na página do livro, essa aqui que a professora está mostrando, que ele fala sobre o mito de criação da África, mito de criação da matriz africana. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os livros escritos, sobre as linguagens sagradas, mas dos livros escritos. Vamos lá? Antes de conhecermos os livros sagrados escritos, vamos compreender um pouquinho o que é linguagem sagrada e para que ela serve. As linguagens sagradas são estudos de textos, símbolos, mitos, ritos, prática das religiões. E para que ela serve? Qual é a função dos textos sagrados? A função dos textos sagrados orais e escritos é transmitir e organizar os ensinamentos religiosos para as novas gerações. E eles têm um objetivo: registrar fatos importantes das religiões, sermões, orações, doutrinas e história. Todo o texto sagrado passou pelo processo de construção. Iniciou com a oralidade para depois serem escritos. Independente da forma de escrita, desde os antigos até os atuais, ele é um livro inspirado por Deus ou pela divindade que aquela religião acredita. Muitas religiões possuem textos sagrados. Entre os mais conhecidos estão as diversas Bíblias cristãs, o Alcorão islâmico, o Torá judaico e muitos outros. A Bíblia é um texto sagrado escrito e usado pelos católicos e evangélicos. No Brasil, a Bíblia é o livro sagrado mais conhecido pelos cristãos. Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, onde estão especificados códigos morais, religiosos e políticos deste povo. A Torá é o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia. É a base da religião judaica. A Torá também é conhecida como Pentateuco. A palavra hebraica para Torá significa lei, ensino ou indicar o caminho. Então, esses são alguns livros sagrados existentes. Existem vários outros livros. E hoje, para a nossa atividade, o que vocês vão fazer? Lá no caderno de vocês, de desenho, vocês vão colocar o nome da escola, a data e a disciplina, e vocês vão representar através de desenho o livro sagrado dos cristãos. Qual que é o livro sagrado dos cristãos? Está aqui no vídeo, vocês já viram.
E para vocês que estão em sala de aula, aguarde as orientações da professora. E não esqueçam, se gostaram da aula, acesse o canal, ative o sininho e deixe o seu like. 1, 2, 3. Aperta o play!